Boa noite, meu nome é Rodrigo, eu sou profissional de educação física, provisionado na área de musculação e também graduado em licenciatura, que quando eu entrei na faculdade, em 2005, tinha um conhecimento que só havia, na realidade, uma graduação, que seria a mesma licenciatura. E fiz a minha inscrição na faculdade, acreditando que essa seria por todo o curso o que eu receberia no final, na realidade, licenciatura plena. Infelizmente, não é bem isso que todos os licenciados, os profissionais de educação física estão vendo, no que acontece. Muitas pessoas entraram na faculdade achando que a educação física era uma coisa única. E o que aconteceu é que no decorrer de 10 anos, nós vivenciamos hoje uma educação física completamente separada, onde cada um tem teoricamente uma área de atuação que ela praticamente não existe, que é tudo misturado, mas de alguma forma, as leis, as normativas, as portarias e as resoluções que norteiam esse curso separaram o mesmo. Não de fato na lei, mas nas interpretações dos órgãos competentes que norteiam a nossa profissão, como o CREF, como as IES, que são as faculdades nas quais nós estudamos. Então, o que nós passamos hoje, na realidade, ela vem se desenrolando, essa história, mais ou menos desde o ano de 2002, com algumas portarias MEC, que são as mesmas, essas portarias, as quais os CREFs, habilitam a sua carteira, ou em licenciatura plena, ou em licenciatura na educação básica, ou em bacharel, ou um termo novo utilizado agora nas carteiras do licenciado pleno, que seriam licenciatura / bacharel. E na realidade, essas portarias, elas devem constar atrás do seu diploma, elas devem vir constando lá atrás, elas devem estar constando com pequenos números e datas aqui, que fazem referência ao que teoricamente você teria se formado, e junto a isso, o seu histórico da faculdade, que também nortearia isso, ok? Fora tudo isso, a gente tem outras complicações, ok? Que seriam o quê? As complicações em relação a datas, fora as resoluções, As datas, elas meio que são bagunçadas, não batem. Em determinado período, o MEC exigia que fosse um determinado momento e ano, ele lança uma nova portaria dizendo que essa data seria estendida, e assim foi acontecendo durante a história. Os cursos foram sendo ampliado esse tempo de ajuste. E a última data que nós temos aqui de ajuste, na realidade, seria o seguinte: nós temos a resolução 01 de 2002, que fala o seguinte. Falando das resoluções, há algum tempo atrás eu recebi esse documento, certo? De uma pessoa que eu não posso revelar o nome, mas eu posso afirmar para vocês que essa pessoa ela faz parte de um CREF do Brasil, Ele é um conselheiro, e o outro, muito gentilmente, diferentemente dos conselheiros do CREF ao qual eu pertenço, me forneceram essas portarias. Na realidade, eles me forneceram uma nota técnica, vinda do MEC. Na realidade, essa nota técnica ela veio desse órgão aqui que está descrito, que seria o Ministério da Educação, Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, Diretoria de Política Regulatória, Coordenação Geral de Legislação e Normas de Regulação da Educação Superior. Certo? E aqui tem, na realidade, praticamente todas as portarias, leis e normas técnicas que regulam o nosso curso, ok? Então eu vou citar algumas, que deram andamento a esse processo de divisão. Nós temos aqui no item 3, a resolução CNE/P, número 01 de 2002, que fixou as diretrizes curriculares nacionais do documento, formação do profissional de educação física básica em nível superior, curso de licenciatura e de graduação plena,
01 e 2, determinou que o prazo de 2 anos, né, todos os cursos de licenciatura plena teriam de se adequar às diretrizes, né, curriculares nacionais. Tranquilo. Há algum tempo depois, um mês depois, veio uma nova portaria, que seria 4. A resolução, um mês depois, estabeleceu a duração e carga horárias dos cursos de licenciatura na educação básica e formação de professores na educação básica, em nível superior. E é sobre isso que eu vou citar um pouco aqui para vocês. Essa portaria, né, ela fez uma divisão do curso em relação às cargas horárias e grade curricular, certo? As IES, que teoricamente deveriam se adaptar, afirmaram que se adaptaram às normas técnicas do MEC e às portarias. Vamos lá, pois bem, se as mesmas se adaptaram, por que elas não seguiram fielmente as diretrizes do MEC? Por que só seguiram algumas diretrizes e outras não? Quem se beneficiou com isso? Porque na realidade, no meu caso e de muitos da IES a qual eu pertenço, né, no curso de graduação de Educação Física, onde eu me graduei, lá o curso permaneceu as mesmas horas-aulas, permaneceu praticamente na mesma grade. Mas a resolução a que eu tinha direito, segundo eles até o momento, seria uma resolução a que me daria direito a apenas ser profissional de Educação Física e Educação Básica, ou seja, dentro da escola. Tirando de mim um direito que eu acreditava ser meu, porque eu conhecia a Educação Física anteriormente. E em nenhum momento fui explicado, fui procurado para dizer como era, ou isso foi, né, dito no ato da inscrição ou no decorrer do curso. Certo? O que seria isso? Mas enfim, nós temos aqui, segundo o MEC, né, na adequação dos cursos, que na realidade a licenciatura na educação básica ela deveria conter apenas, né, uma carga horária mínima aqui. A carga horária dos cursos de formação de professor de educação física básica em nível superior, em curso de licenciatura de graduação plena, será efetiva. Então, assim, a resolução CNE 02/2002, né, ela tem um artigo lá, que é o artigo 1º, que fala da carga horária dos cursos de formação de professores da educação básica, né, em nível superior, em curso de licenciatura de graduação plena. Será efetivada mediante a integralização de, no mínimo, 2.800 horas, né, nas quais existe uma divisão, certo? Seriam 400 horas de prática, seriam mais 400 horas de estágio curricular, né, supervisionado, mais 1.800 horas de aulas para os conteúdos curriculares de natureza científica e cultural, 200 horas para outras formas de atividades acadêmicas, científicas e culturais, né? E, na realidade, ele limita aqui a mínima. Tranquilo, vamos dizer, mas a IES pode ofertar um curso com horas-aulas a mais? Pode. Só que o mesmo documento, ele também se refere ao curso de bacharelado. Então, as IES falam que se adequaram às normas, né, às cargas horárias e às grades curriculares. Tranquilo. Mas a gente volta um pouco no tempo para 1987, né, que instituiu a duração e carga horária mínima de 2.880 horas. O conteúdo mínimo seria observado nos cursos de graduação em Educação Física. Possibilitou, preste atenção no que diz, que o mesmo curso contemplasse o bacharel e a licenciatura plena, não fazendo diferenciação entre as modalidades. Se tinha esse tempo antes, né, as IES falam que se adaptaram, o MEC fala que, na realidade, teria que ter apenas 2.800 horas, o licenciado. Por que nós fizemos tantas horas aula? Porque, na realidade, aqui na minha carga horária, do curso onde eu fiz, eu me graduei na FIC, certo? A minha carga horária vem o seguinte, o que é que fala aqui, né? Curso, Educação Física, só isso. Aí, na mesma linha vem horas total, né, comprimidas e a cumprir. Hora mínima são 3.476 horas. 3.476 horas, certo? A minha titulação, né, na mesma linha, seria carga horária plena.
não vejo fazer referência em nenhum momento à educação básica, assim como deveria ser, né? Já que a educação básica deveriam ser apenas 2.800 horas, ok? Mais abaixo a gente vai entrar no outro problema, que são as resoluções, as datas e as portarias das datas. Como eu disse antes, né, o que deve constar atrás do seu diploma é o que norteia o CREF em relação ao que tem na sua carteira, se é pleno, se é licenciado/bacharel ou se é licenciatura em educação básica. Segundo o presidente do CREF, né, e daqui a pouco eu vou mostrar também uma decisão já judicial a respeito disso, que infelizmente essa decisão não é favorável, mas na mesma decisão consta algo muito interessante, e eu vou já mostrar, que o que consta no diploma é que é seguido pelo CREF, ok? Perfeito. Então estamos dentro da lei, deveria ser assim. E infelizmente não é isso que está ocorrendo. Pois bem, a minha resolução são essas aqui, ó, portaria de reconhecimento pela portaria MEC 2165, né? Esse dou aqui eu ainda não fiz jurídico, mas a gente vai tentar interpretar. Seria a data, que seria 20/7/2004, ok? Lá embaixo tem a renovação do curso, que é o reconhecimento do curso que eu fiz, que é a graduação em Educação Física, né? Em licenciatura. Tranquilo, ótimo. Essa portaria, ok? Segundo vários documentos que tenho, e se vocês quiserem ter acesso a esses documentos, aos quais eu não vou postar, que são de outras pessoas, mas eu posso, tá, colocar o que tem atrás delas em outro momento para vocês, que entraram no meu inbox, ou que vão ter acesso também no YouTube, que a gente vai colocar esse vídeo por completo lá. Vamos falar que nessa resolução e nessa data, os que constam no seu diploma, todos que eu vi, né, que se formaram antes de mim, que deu entrada em 2005.1, tem direito à licenciatura/bacharel. Interessante isso, não é? E eles têm como norte, o CREF, os mesmos documentos que eu dei para lá. E vários amigos, colegas da mesma IES, no mesmo período, passando por essa mesma situação, recebendo apenas a graduação em licenciatura básica, né? Que hoje eles tiraram o básico e colocaram só a licenciatura, que também não dá direito a fazer a parte fitness da coisa, que seria o bacharel. Enfim, estranho isso, porque não tem nas duas situações o mesmo direito dos profissionais. Isso são dois pesos e duas medidas? Como pode? Como está ocorrendo isso? Porque ninguém vem a público explicar. Ninguém nunca veio aqui ao público, aos profissionais, aos estudantes, falar de forma aberta. Tomar uma decisão única e definitiva sobre essa divisão. Nós não temos uma decisão definitiva na justiça. Nós não temos uma decisão única dentro do CREF. Vai depender de várias coisas. Depende se você é um cara legal ou não, acredito eu. Depende do seu ano, depende da sua carga horária e depende da interpretação que eles querem dar. Porque ao ir lá e pedir isso, eles me negaram. Ok? E eu fiz isso não só por mim, mas eu estou fazendo isso pela classe. Porque eu quero ver isso diferente. Então, ao procurar o CREF para tentar mudar essa resolução, na realidade, não a resolução, mas mudar a interpretação da resolução, me foi negado. Segundo eles, através de uma coordenadora de curso e conselheira chamada Andréa Benevides, eu teria direito apenas a o que ela diz na decisão dela. Foi mandado num pedaço de papel xerocado. Na realidade, eu estou com esse processo desde 2013, né, para modificação das resoluções, da interpretação da mesma, do meu diploma e, consecutivamente, na minha habilitação profissional. E essa decisão, né, tomada por eles, foi baseada, noteada num pedaço de papel escrito a caneta, sendo que eu fiz um pedido, né, oficial através do CREF, que a mesma se manifestasse através do jurídico da FIC. Mas, estando lá na FIC, fiquei sabendo que isso nunca chegou lá no jurídico. Enfim, a decisão tomada por ela seria que o aluno concludente no ano de 2011.2, né, regulação CNE 0202, licenciatura em Educação Básica. Perfeito. Gostaria de saber onde essa resolução
02 de 2002 consta no meu diploma, no meu histórico, ou no diploma e no histórico dos meus colegas. Consultando os colegas da mesma data que eu, nós não encontramos. Aí eu pergunto, senhor presidente do CREF 5, né? Atual senhor Pablo, por suas palavras, todas as vezes que nos encontramos e questionado por isso, é que o CREF apenas interpreta o que a IES manda. Tranquilo. A IES mandou para mim um certificado de graduação com as portarias que não batem em momento nenhum com a portaria que a senhora Andréa, coordenadora da IES, fique, e também conselheira do CREF, fala aqui que nós temos direito. Então, assim, mais uma vez falando em nome da classe, devemos questionar suas cargas horárias, se as IES se adaptaram ou não às normativas do MEC, porque elas falam que o CREF diz que é o MEC. Ah, é o MEC quem manda, é o MEC quem desmanda. Onde está isso? Se é o MEC quem manda, por que não se adequaram de fato, em 100%? Quem se beneficiou com isso? Porque nós pagamos a mais, nós ficamos um ano a mais na faculdade para termos nossos direitos cerceados. Nós tivemos o direito reduzido. Nós seremos pleno, hoje somos apenas educadores da educação escolar e não podemos sair de sala de aula, porque segundo o CREF, qualquer intervenção física esportiva, seja natação, futebol, voleibol, é prerrogativa do bacharel. Então dentro da escola você também não pode fazer isso. Quem decidiu isso foi o CREF. Tem várias portarias internas lá. Mas enfim, voltando ao assunto. Temos mais uma pegadinha muito complicada. Vou falar agora um pouco da data limite para que isso realmente passasse a valer. Isso fica para todos os profissionais que entraram na década de 2000 e do ano 2005, mais especificamente. Voltando às datas na resolução, que é para onde a gente vai agora, né? A resolução CNE/CP número 02 de 2004, certo? Modificou o prazo fixado no artigo 15 da resolução CNE/CP número 01 de 2002, né? E para todos os cursos de licenciatura plena, se adequasse às novas diretrizes curriculares nacionais, prorrogando o prazo para a data, preste atenção, para a data 15 de 10 de 2005. Então, as IES teriam essa data limite para se adequarem. Várias pessoas tiveram até esse período, na realidade, esse direito garantido. Mais uma vez, foi negado para vários profissionais também. Quando me negaram, eu achei estranho. E encontrei uma coisa muito interessante. Pausa. Então, olha o que eu achei. Essa pessoa, eu não vou citar o nome aqui, é uma colega, né, que entrou junto comigo no curso, em 2005.1. Quando me foi negado lá no CREF, era muito estranho porque ela tinha uma carteira, que vocês não vão visualizar, mas tem licenciatura/bacharel. E olha o diálogo que eu tive com ela, aqui pelo WhatsApp. Seria, ó, mas você fez licenciatura ou também fez bacharel? Lhe expliquei que você conseguiu incluir a grade antiga. O meu diploma é dos dois. Aí eu pergunto, você entrou igual comigo, no mesmo ano, 2005.1? Ela afirma que sim. Então ela é igual comigo. Como é que ela pode ter uma carteira diferente da minha? Porque nem todo mundo tem o mesmo direito. Como pode dois pesos e duas medidas? Duas decisões diferentes sobre a mesma portaria. Complicado. Então eu acho que todo mundo que teve esse direito, né, na realidade negado, deve procurar o CREF, explicações, deve procurar a sua IES para saber do horário, da carga horária que você tem, das grades curriculares, se isso é normal, se é comum. Não pode isso, não tem como ser diferente para casos iguais. Isso não pode existir. Isso é contra a Constituição. Vamos procurar nossos direitos. Para vocês entenderem o que é isso, nós temos uma decisão judicial que foi postada por um dos membros do Conselho em rede social. Eu só vou colocar isso porque está em rede social. Um dos componentes do CREF fez a seguinte postagem. Ele fala de uma decisão jurídica, né? Que a decisão seria do Tribunal Superior de Justiça,
processual civil, administrativo, recurso especial representativo, de controvérsia, artigo, Conselho Regional de Educação Física, profissional formado em Educação Física, modalidade de licenciatura. Era uma pessoa procurando igualar o curso à licenciatura barra bacharel. Infelizmente, ele perdeu nessa instância. E uma pessoa do CREF postou isso com grande louvor para o CREF, não para a nossa profissão. Mas enfim, o que diz a decisão? Vou ler um pouco aqui. Ela fala exatamente, atualmente existem duas modalidades do curso para profissional de Educação Física. Quais sejam? Aí ele vai dizer, curso de licenciatura de graduação plena para atuação na educação básica, de duração mínima de 3 anos, carga horária de 2.800, mínima, tranquilo, pode ser um pouco mais, pode, mas aí ele fala aqui, ó, para atuação em áreas não formais com a duração mínima de 4 anos, com a carga horária mínima de 3 anos e 200, você sabe que curso é esse? Esse curso é o de graduação em bacharelado. Estranho se nós já temos praticamente 3.600 horas. Como pode eu vir de 2.800 para 3.200 e não ter o mesmo direito? Aliás, eu passo disso tudo. Na decisão, fala isso. E está bem claro, é separado, segundo as decisões dos anos que eu falei anteriormente. Mas vamos subir aqui que eu vou mostrar mais uma coisa a vocês a respeito da data. E está na decisão judicial. E eles não usaram para igualar o direito a todo mundo. Mas vamos lá. O curso de bacharelado e licenciatura plena foram ofertados conjuntamente até 15/10/2005, ele é bem claro, 15/10/2005. Então, se ele é claro nisso, a partir dessa data, os cursos de licenciatura de Educação Física e bacharelado em Educação Física passaram a constituir graduações diferentes. Só depois daí. Então, por que antes dessa data todos nós não tivemos esse direito? Por que temos que brigar caso a caso? Por que é tão estranho isso de uma profissão, de um MEC não vir aqui, das IEGs não explicar, de termos tantas decisões diferentes para o mesmo assunto? Porque nós deveríamos exigir como profissionais que essas 3 instituições, uma federal, certo? Que é o MEC, a outra também federal, que é o CREF, e essa instituição subordinada a esses órgãos, teoricamente, não venha a público falar o que é e o que não é. Nós estamos precisando dessa decisão hoje, agora. Acho que já chega. E essa é a oportunidade que a gente está tendo. Se eu estiver errado, se eu estou errado, venha você, CREF, venha você, MEC, e venha você, IES, qualquer que seja, que está ofertando as cargas horárias acima de 2.800 horas, explicar por quê. Por que você está dando essas cargas e não dá o direito pleno ao seu estudante, futuro profissional? Porque você, MEC, faz interpretação única e o CREF faz essa interpretação na carteira diferente. Venha, MEC, exigir que essas duas instituições tenham uma decisão ímpar, para que nós não ficamos durante 10 anos a mais, porque já tem 10 anos que nós sofremos com isso. E se depender desses órgãos, vai passar mais 10 anos e ninguém nunca vai chegar a um acordo. Então, procurem seus direitos. Das IES, como eu disse que elas não vêm a público explicar, olha como é confuso. Como uma das IES aqui em Fortaleza vende a sua educação física. Será que você entende? Licenciatura reconhecida pela portaria e bacharelado reconhecido pela portaria X. Mas vamos lá ao que interessa. O curso. O profissional de educação física é o responsável pela promoção da saúde e prevenção de doenças, poder atuar na educação básica, academias, clubes, associações, centros esportivos, hospitais, condomínios, etc. Onde faz essa separação? Quem? Se é um profissional de educação física, responsável pela promoção da saúde, tudo isso aqui, olha essa palavrinha aqui, ó, na realidade, educação básica. Como pode? O licenciado e o bacharel é responsável por tudo isso aqui? É confuso. Você entende? Você na hora de comprar, assinar o contrato, vai entender? Não tem como. Mais abaixo, só para você ter um exemplo. E o mercado de trabalho desse profissional? Olha onde é. O educador físico pode atuar individualmente ou em equipe, aí, multiprofissional, tanto na direção de clubes e academias, hotéis, empresas, spas, na área de atividade física e recreação, quanto no ensino em academias e áreas de ginástica, musculação, natação, hidroginástica, dança, luta, treinamento personalizado e a opção de ensino de esportes, aventura. Onde diferencia aí essas profissões? Em que momento? Você que está comprando, assinando o contrato, me explique. A sua IES foi clara com você? Eu acho que não. Questione.